Bom, eu queria agradecer, pedir desculpa pelo pequeno atraso que nós tivemos, mas já é um atraso. E queria falar que eu estou muito feliz de estar aqui em Ribeirão Preto e nessa região. Eu tenho um contato há tempo com Ribeirão Preto por conta do fato que eu fui ministra de Minas e Energia, e a questão dos biocombustíveis era, desde sempre, do governo Lula, uma questão estratégica para nós. Nós sempre consideramos que o etanol era um setor que nós tínhamos uma inequívoca superioridade, um protagonismo, maior produtividade. Hoje, quando a gente vê no jornal que nós chegamos a um patamar muito elevado no que se refere à nossa matriz energética, que hoje 47,2%, se eu não me engano, sai no jornal, da nossa matriz é de energias renováveis. Então, mais do que nunca, a importância do etanol se comprova, e também quando a gente sabe que o Brasil hoje consome mais etanol do que gasolina no que se refere aos nossos veículos leves. Então, estar aqui para mim é muito importante, porque eu reconheço em Ribeirão a liderança em várias áreas da atividade agrícola, da atividade energética, e aqui na AgriShow, num aspecto que eu acho importantíssimo para o futuro do Brasil, que é a questão das máquinas, dos equipamentos agrícolas, dos implementos. E isso por quê? Porque o Brasil precisa produzir não só o produto final na área do agronegócio, que é importantíssimo, também na área da agricultura familiar, mas ele precisa garantir que a cadeia inteira seja capaz de gerar emprego, gerar renda e gerar desenvolvimento. Daí porque eu gostaria de dizer que nós consideramos que dois programas, o Mais Alimentos e o Programa de Sustentação dos Investimentos, foram cruciais para que o setor de máquinas, equipamentos, produtos em geral agrícolas fossem objeto de uma excelente perspectiva de crescimento. E aí eu queria destacar que os dois programas trabalham numa situação muito importante. O Mais Alimento, ele permitiu que atualmente mais de 25 mil pequenos agricultores tivessem acesso a equipamentos agrícolas, a máquinas e a tratores, com um prazo de 3 anos para pagar e 10 de carência, e juros de 2%, como eu disse. Isso é muito importante porque vai significar comida mais barata, vai significar também um processo de industrialização e de agregação de valor na área de máquinas e equipamentos, e no todo vai significar mais desenvolvimento, mais emprego no Brasil. Já o Programa de Sustentação dos Investimentos, ele também gera essa capacidade de financiar bens de capital para a nossa indústria crescer. Tudo isso beneficia, e está claro aqui, com o clima que eu senti aqui nessa feira, na AgriShow, que mostra esse setor, que é o objetivo da AgriShow, que é levar duas coisas: a produção de máquinas e de novas tecnologias, levá-la a ter um destaque muito grande, não só no estado de São Paulo, mas em todos esses agricultores vindo de todos os estados da federação, que aqui se reúnem e fazem negócios, cada vez mais negócios. Aliás, o ex-ministro da Fazenda, Palocci, me disse, porque ele que
inicia, junto com Roberto Rodrigues, que era então secretário da Agricultura, essa AgriShow, me disse que as duas primeiras deram prejuízo. E agora a gente vê a AgriShow dando um lucro e estimulando os negócios no Brasil. Então eu considero esse momento muito importante, porque se trata, né, de dois aspectos que são cruciais para o futuro do Brasil. Um é política industrial no Brasil. Tudo o que pode ser produzido no Brasil deve ser produzido no Brasil. Isso é importante para o nosso futuro, é importante para que o nosso país cresça e que a gente gere cada vez mais empregos de qualidade, em que, né, é o conhecimento, é justamente o desenvolvimento da nossa capacidade de produzir máquinas que vão gerar empregos melhores. E também porque nós queremos exportar máquinas e equipamentos agrícolas. Para isso é preciso ter esse mercado interno forte. Mas também é preciso ter crédito. Crédito, essa palavra mágica, que no passado era uma coisa muito difícil da gente ter. Eu me lembro, em 2003, que tanto o agronegócio como a agricultura familiar não tinham recursos suficientes para o seu crescimento. E eu acho, e eu vou trabalhar com os dados da safra de 2009 e 2010, que é menor do que vai ser os recursos para essa safra. A gente sabe disso. E eu acho que mais boas notícias para esse setor vão ser anunciadas pelo presidente Lula. Mas eu queria destacar o crédito como instrumento e lembrar que nós demos um salto no crédito. No geral, nós passamos de um nível de crédito bem baixo para algo hoje como nós chegávamos a ter só 400 bilhões para todos os setores no Brasil. Hoje, nós temos em torno de 1 trilhão e 400 bilhões. Mas, no que se refere ao agronegócio e agricultura familiar, o plano safra do ano passado chegou a ser 92,5 bilhões de reais e o da agricultura 15 bilhões. É isso também que propicia que nós tenhamos essa perspectiva tão boa de crescimento. Mas também eu vou falar de alguns problemas. Eu acho que vai ser importantíssimo a questão da reforma tributária, porque a reforma tributária, ela tem de impedir essa concorrência, essa guerra fiscal que permite que produtos importados entrem no Brasil e em condições menores, porque tem tributos menores em alguns estados, e prejudiquem a nossa produção de máquinas e equipamentos agrícolas. Daí porque eu considero que a reforma tributária é uma questão que terá de estar na ordem do dia nos próximos anos. Nós, no governo do presidente Lula, tentamos por várias vezes fazer a reforma tributária. Diante da crise, nós não tivemos dúvida. Nós reduzimos o IPI, o PIS/COFINS, né, de automóveis, da linha branca e também de móveis. Fizemos uma política ofensiva no que se refere a bens de capital, daí o PSI. Eu acredito que nós vamos ter de perenizar essas políticas no sentido de implantar uma reforma tributária no Brasil que leve, de fato, em consideração a nossa competitividade internacional e também os incentivos que uma redução tributária demonstrou que, diante da crise, que nós conseguimos segurar a produção de vários produtos. E no caso, né, específico das máquinas e equipamentos agrícolas, eu torno a insistir, nós seguramos com dois efeitos muito grandes. O primeiro foi essa forte presença de programas do governo na recuperação desse setor, mas também o benefício que vai ter para todo o Brasil a produção de mais alimentos
no caso da agricultura familiar e do agronegócio, e no caso do agronegócio de mais produtos exportados. Assim, eu quero dizer para vocês que esse é um momento muito importante, porque aqui se trata do futuro do Brasil, que nós construímos os mecanismos, que nós construímos uma política de crédito, de assistência técnica e uma política que vai, de fato, estimular, né, a agricultura e o agronegócio pelo caminho certo, no rumo certo. E aí eu abro para duas perguntas, eu não sei como é que vai ser a ordem, para duas perguntas dos senhores e senhoras jornalistas, que eu queria agradecer mais uma vez pela presença. Vai, Veridiana. Não é Veridiana, não, é Tatiana. Veridiana é uma. Eu queria que a senhora avaliasse as críticas que foram publicadas hoje de lideranças do próprio PT sobre a condução da campanha, sobre o senhor. Olha, eu acho que essa é uma questão que não cabe a gente discutir aqui nesse momento em que tem tantas perguntas que podem dizer respeito às políticas que a gente implementará daqui para frente. Críticas são normais, a gente não acha que faz parte do ambiente, nós temos uma relação democrática, mas seguramente tem outros aspectos mais importantes para a gente poder tratar aqui. Como só são duas perguntas, eu vou dar mais do tempo para essas perguntas. Canal do Boi. A CNA divulgou ontem um prejuízo registrado de 9 bilhões de reais em 4 estados, em consequência do Abril Vermelho. Se eleita, qual será a postura do governo federal em relação a esse movimento? Olha, eu já respondi essa pergunta, mas eu vou tornar a responder, porque eu acho que é muito importante. Eu acredito que governo é governo, movimento é movimento. E que a relação que se deve ter com qualquer movimento social, a primeira base, fundamento dessa relação no regime democrático é o diálogo. Agora, eu sou inteiramente contrária a qualquer tentativa de criar, eu diria assim, prejuízos para os não responsáveis pela política. Eu sou contra a tomada de locais públicos, eu sou contra que haja invasão de terras, eu não acho razoável isso. Agora, não acho também que seja correto uma atitude violenta contra os movimentos. Acho que sempre que você buscar o diálogo é melhor. Agora, não pretendo de maneira alguma compactuar com qualquer atividade ilegal. Não acho que a ilegalidade deva ser premiada. Acho que todos nós somos e estamos sobre o mesmo princípio legal. O que cada um de nós brasileiros não pode fazer, ninguém tem o direito de fazer. Ministro, eu queria que a senhora fizesse uma avaliação sobre a alta da taxa de juros, qual o impacto que isso deve ter na economia, de modo geral, e essa alta no ano eleitoral, né, inclusive para a candidatura da senhora. Obrigada pela pergunta, Veridiana. Por quê? Eu acho que há uma demonstração de grande responsabilidade do governo do presidente Lula. Responsabilidade com quem? Com o povo trabalhador brasileiro. Por quê? As duas bases, né, que sustentam um país no que se refere aos ganhos, tanto dos trabalhadores como dos empresários, é a estabilidade inflacionária, e nós sabemos disso.
Você não pode ter inflação, você tem que ter estabilidade. No que se refere à inflação, você tem de ter controle. Eu falei estabilidade inflacionária, não, estabilidade de preços. Vocês me desculpem. E isso significa que nós não vamos ser complacentes com a inflação em momento nenhum do nosso governo. Esse compromisso é o meu também. Eu tenho um compromisso com a estabilidade que no Brasil foi conquistada a duras penas. Porque o salário do trabalhador, ele se garante o valor dele quando você também garante que os preços não subam. É óbvio que você tem sempre uma inflação moderada, que é aquela da meta, e que você tem de repor o salário dos trabalhadores, os ganhos, né, dos empresários, enfim, toda a renda que o Brasil, né, paga para os seus diferentes agentes e pelos seus diferentes sujeitos. E eu acredito que nós vivemos num momento que o Brasil hoje está maduro, que ninguém vai fazer para ganhar a eleição alguns malabarismos que já se fizeram no passado, quando a gente sabia que as coisas estavam ruins e ninguém tomou providência. Nós não fazemos isso no governo do presidente Lula. Diante do momento eleitoral, a gente age com coragem, com transparência e toma as medidas que consideramos que são importantes para que o Brasil cresça. Eu não considero que esse aumento ele prejudicará esse nível de crescimento que a gente está antecipando que o Brasil vai ter. O governo está antecipando um modesto ainda e conservador nível de 5,5%. Mas você já viu hoje as tesourarias, os setores econômicos dos bancos fazendo avaliações já para uma taxa acima de 6%. Então eu acho que o Brasil pode perfeitamente combinar crescimento econômico, estabilidade de preços, assim como nós estamos combinando também crescimento econômico, distribuição de renda e a melhoria de vida. O fato que o povo brasileiro agora pode subir de vida, há mobilidade social no Brasil, coisa que há muitos anos não se via. As pessoas saindo de uma classe social e passando para outras. O que nós provamos é que é possível crescer, distribuir renda e manter a estabilidade macroeconômica. Portanto, acho que é algo que todo mundo devia considerar com grande seriedade, o fato da gente não considerar que um ano eleitoral modifique uma política importante do governo por razões nem sempre muito louváveis, como ocorreu já no passado, e a gente não pode deixar que